Muito bem, pessoal. Nessa aula eu vou falar um pouco sobre a ferramenta de pincel. Eu vou apresentar algumas funções básicas aqui para a gente poder estar executando, para a gente poder estar fazendo algumas configurações interessantes. Depois eu vou ensinar como que a gente faz o carimbo, que é essa forma que essas formas que a gente tem aqui. O Photoshop ele já fornece alguns pincéis básicos aqui, mas é interessante a gente criar o nosso próprio pincel e depois eu vou avançando aqui nessa guia na lateral esquerda, mostrando algumas funções, as funções que eu mais uso aqui, que faz mais sentido para mim, certo? Eu vou começar com um pincel simples, que é o pincel redondo. Alguns pincéis aqui já vêm no Photoshop. Eu acho que esse 60, 50, esse outro aqui de cima, mais texturizado, esses pincéis, eles já vêm como padrão no Photoshop. Mas a gente não precisa se prender a esses pincéis, até mesmo porque executar uma pintura no Photoshop usando esses pincéis pode ficar um pouco deficiente o desenho, a pintura. É interessante, eu pelo menos gosto de aproximar o meu trabalho feito no Photoshop mais próximo da pintura e do desenho tradicional. E a gente vai aprender como configurar o pincel para ele parecer mais natural. A criar certas manchas que nos remete à pintura tradicional, ok? Então, vou começar com um pincel redondo. A primeira configuração interessante é a gente mudar a forma do pincel. Esse pincel aqui, ele é um pincel redondo, certo? Mas a gente pode elipsar esse pincel, certo? Ou a gente pode também mudar a direção dele. Né? Aqui ele está um pincel mais na horizontal, eu posso deixar ele aqui mais inclinado. Repare como ele muda o aspecto dele, certo? Fica mais próximo de, sei lá, de uma caneta ou de um marcador. E a gente pode também virar o eixo X ou o eixo Y. Ao invés da gente vir aqui e virar ele assim, a gente pode vir aqui e já clicar, que ele vai mudar automaticamente, certo? Essa função aqui pode ser bem interessante. Eu costumo usar aqui para poder variar a forma do pincel e não ficar tão repetitivo, tão monótono. A outra função que tem aqui é a de dureza, certo? Eu posso dar uma espécie de esfumada nas bordas do pincel. Ele fica bem interessante também, certo? Isso aqui vai depender do momento em que a gente estiver precisando desse recurso. E também a gente tem o espaçamento, tá? O espaçamento, ele pode gerar alguns padrões bem interessantes, certo? E a gente pode regular aqui nessa configuração logo abaixo aqui, na parte final dessa interface da ferramenta. Se a gente tirar o espaçamento, eu acredito que ele funciona com a pressão do pincel. Então, se eu vou com um pincel bem suave, ele mantém o carimbo mais junto um do outro. E à medida que eu aperto, ele distancia, tá vendo? Pode ser interessante também. Vai depender aí da sua necessidade no momento e a maneira como você vai dominar essa ferramenta. Tem que fazer sentido também. Muito bem. Passando aqui para essa guia à esquerda, a gente tem algumas funções aqui. Eu posso desabilitar essas funções, certo?
e eu posso vir aqui, além de habilitar, fazer algumas configurações. A primeira configuração que eu tenho aqui é a tremulação do tamanho. Essa tremulação aqui eu consigo deixá-la mais aleatória. Então, se eu trouxer ela até aqui no final, deixar em 83%, 82%, repare que quando eu passar aqui, ó, ela vai variar automaticamente o tamanho do carimbo, certo? É claro que se eu aumentar também o tamanho do meu pincel, ele aumenta e ele vai ter ali uma média ali dentro desse tamanho, na qual ele vai variar, né? O tamanho do carimbo. Eu também posso vir aqui e ativar a pressão da caneta. Daí o que acontece? Eu começo com a caneta bem suave, apertando ela de leve, e à medida que eu aperto, ela aumenta o tamanho do carimbo, certo? Eu estou deixando espaçado assim porque para a gente perceber o funcionamento dessas ferramentas aqui, vai ser mais interessante eu deixar o carimbo mais visível, deixar esse espaçamento aqui. Beleza? Isso aqui é bem simples, tá? Eu acho que a maioria das pessoas já conhecem essa função. E aqui também eu posso deixar o diâmetro mínimo, se eu quiser que ele comece de um tamanho bem pequeno e aumente, ou se eu quiser que ele comece de um tamanho mais ou menos médio, eu posso controlar por aqui, certo? Eu vou deixar essa configuração ativada da pressão da caneta, porque vai ficar bem interessante quando a gente combinar com essas configurações aqui de baixo. Tremulação de ângulo, ele vai mudar, como você pode ver aqui, logo aqui embaixo, na demonstração do pincel, que o carimbo ele vai girando de forma bem aleatória. Então, quando eu passo aqui, repare que eu não tenho muito controle. E isso é interessante quando a gente quiser criar formas mais naturais. E também eu posso ativar a pressão da caneta, né? Daí, se eu começo pressionando o pincel de forma suave e à medida que eu aperto e volto a deixá-lo mais suave na superfície aqui da tela, repare que ele vai mudando o ângulo do carimbo, certo? Também não tem segredo, é bem interessante trabalhar com essa função. Aqui em giro, ele vai manter se não me engano, a posição do pincel, independente para que lado que eu for, certo? Repare que ele ainda manteve ele inclinado. A direção inicial, ele vai pegar a direção inicial que eu usei. Então, se eu pegar de baixo para cima, ele vai se comportar de um jeito. Se eu pegar de cima para baixo, ele se comporta de um jeito. Da esquerda para a direita, de um jeito. Da direita para a esquerda, de outro jeito. E por aí vai. E a próxima opção, que eu acho bem interessante, é direção, certo? Aqui eu voltei, a elipse estava um pouco inclinada, eu voltei ela para a horizontal, e ela faz um efeito bem interessante, que é de fazer esse segmento aqui, ó. Repare que as elipses elas estão com a parte mais estreita voltada uma para a outra, certo? Muito parecido com um colar. E eu acho esse efeito interessante, dependendo
da ocasião, da necessidade. Fica bem interessante também, certo? Se a gente inclinar um pouco, faz esse movimento também, tirar aqui a pressão da caneta. Ela pode fazer algumas formas padronizadas bem interessantes, certo? Voltando aqui para o pincel, eu vou deixar desativado, porque fica mais fácil para eu poder mostrar as funções. E depois eu vou combinar alguma dessas configurações aqui para a gente fazer alguns efeitos, mas não faz muito sentido a gente usar todas as configurações ao mesmo tempo, porque isso pode deixar confusa a forma e não vai ser tão útil para a gente. A tremulação de redondeza é o quanto ela vai manter a elipse, né, essa esfera elipsada. Ela já está naturalmente elipsada, mas eu vou voltar ela para círculo, porque assim a gente consegue perceber melhor. Então, repare aqui na amostra logo abaixo que algumas ficam mais elipsadas, né, como se elas estivessem num plano, né, como se elas fossem, como se o pincel, o carimbo fosse colocado em perspectiva. Por exemplo, como se esse aqui tivesse deitado e alguns estivessem em pé, na forma redonda, como se fosse um objeto de forma circular, em pé, virado para a gente. Alguns ficam deitados. E eu acho bem interessante esse tipo de efeito, dependendo aí da ocasião também, certo? A gente pode ativar a pressão da caneta. Então, se eu começo com a caneta de leve, ela fica bem achatada, e à medida que eu vou pressionando o pincel, ele vai ficando elipsado até ficar completamente redondo, certo? É como se ele girasse o carimbo, né? Giro eu quase não uso, mas eu vou tentar aqui. Parece que não tem muita utilidade. Eu, pelo menos, não uso. Talvez no futuro eu consiga combinar essa ferramenta, essa configuração com outras aqui, mas no momento eu quase não uso essa função de giro aqui, certo? Eu vou desativar, deixar as configurações desativadas aqui e vou para dispersão. A dispersão é bem interessante também. A gente pode fazer algumas configurações aqui para deixar o pincel mais dinâmico. Dispersão, como o próprio nome já fala, ele vai espalhar o carimbo. Então repare que aqui eu não tenho mais aquela linha, aquele segmento do carimbo. Contar, ele vai meio que multiplicando os carimbos, colocando quase que um em cima do outro. E contar tremulação, ele parece que ele potencializa mais esse efeito, certo? Então, são essas configurações. Agora pode ser um pouco chato, mas é importante a gente conhecer essas ferramentas, porque eu demorei bastante tempo para tornar os meus pincéis mais dinâmicos, mais naturais. Eles ficavam um pouco engessados e eu não gostava muito. E depois que eu aprendi a trabalhar com essas configurações, eu consegui efeitos bem interessantes no meu trabalho e fez toda a diferença. Muito bem, agora a gente vai aprender a fazer o nosso próprio carimbo. Vou mostrar aqui algumas funções. Eu vou me ater só a essas primeiras configurações aqui da barra lateral. Eu vou até desativar a dispersão por enquanto.
e depois eu vou explicar as demais funções aqui do lado. Eu não uso todas as funções, algumas eu nem sei como que funciona, eu nunca vi resultado nenhum, mas talvez é porque eu tenho que fazer algum outro tipo de configuração ou combinar as configurações para poder ver o efeito dessas outras funções. É o seguinte, eu vou fazer um pincel bem abstrato. Eu vou dar um Ctrl D. Se você reparar bem, eu fiz uma seleção aqui para poder apagar os pincéis com mais facilidade. Para a gente tirar qualquer tipo de seleção, é só dar um Ctrl D, certo? Vou voltar em pincel. Eu vou deixar desativado aqui a tremulação de tamanho. Vou fazer uma mancha abstrata aqui. Agora eu vou dar um Ctrl T. Vou segurar o Ctrl. Vou vir aqui nesse quadradinho aqui e vou deformar essa forma aqui. Venho logo aqui na barra de cima e clico aqui nesse tiquezinho para poder finalizar. Vou em pincel novamente. Vou pegar um pincel aqui eu chamo esse pincel de chapisco. Vou em dispersão. Vou aumentar a dispersão. Vou em dinâmica de forma e vou colocar uma tremulação de 8%. A dispersão que eu coloquei aqui foi de 132. Mas você pode fazer do seu jeito aí. Agora eu vou em borracha. Pego a borracha e apago algumas áreas aqui. Posso diminuir o tamanho aqui, fazer algumas formas aqui. Esses são os pincéis abstratos. Logo em seguida eu vou mostrar como que a gente cria alguns carimbos com forma para adiantar o nosso trabalho. É bem interessante. Agora, mantendo a borracha, eu venho aqui nesse chapisco aqui, coloco em dinâmica de forma tremulação, venho aqui espaçamento, aumento, vou aumentar o pincel e coloco algumas formas aqui, apago, né, na verdade. Acho que ficou bem legal. Vou mantê-lo assim. Seleciono o pincel novamente. Vou nesse quadrado aqui, ó, de seleção. A gente tem quadrado, tem elipse ou círculo. Tem essa aqui que é mais estreita, né? Tem a coluna. Eu vou escolher a ferramenta quadrado. Vou selecionar. Vou em editar e coloco definir pré-definição de pincel. Daí aqui eu posso colocar um nome. Vou colocar aqui pincel deixa eu ver aqui, sei lá, orgânico, pincel orgânico, sei lá. E ele já fica pronto aqui, ele já aparece para mim.
Eu vou em deletar, para deletar essa forma, dou Ctrl D. Vou trazer essa canvas aqui para o centro. E eu fiz o meu pincel. Olha que legal. Fica bem orgânico. E a gente pode fazer mais configurações em cima dele. Eu volto em pincel, seleciono o pincel, coloco dinâmica de forma, posso colocar aqui pressão, tremulação de ângulo. Ao invés de usar a pressão do pincel, eu vou deixar mais aleatório. E dispersão eu vou colocar em contar. Volto em espaçamento e aumento. Daí eu tenho um pincel com a borda bem quebrada, que nos remete a uma forma mais orgânica, parecendo com um arbusto, né? E com poucas pinceladas a gente já consegue fazer algumas formas. Então, é assim que a gente faz os pincéis. Eu vou fazer mais um aqui. Vou clicar em pincel. Vou vir nesse que já está pronto. Vou dar só uma pincelada aqui, só apertar ele aqui. Vou selecionar esse 175 e fazer uma espécie de rachura. Em borracha, eu vou para uma borracha mais dura. Pode ser o pincel 123. Eu não sei se no seu Photoshop vai estar com essa mesma numeração, mas você consegue achar ele aí com facilidade. Eu achei que ficou bem legal. Novamente eu venho aqui na ferramenta de seleção, quadrado, seleciono. Eu vou ter que dar um Ctrl D porque a minha página, meu Canva, já estava, essa minha camada já estava selecionada. Vou dar um Ctrl D, seleciono, vou em editar e não vou colocar nome não, porque eu guardo meus pincéis de uma outra maneira aqui. Ok, vou deletar, dar um Ctrl D para tirar a seleção. E a gente tem um brush aqui bem interessante. E você pode usar a criatividade aí, fique à vontade para criar seu próprio brush, seu próprio carimbo e fazer as configurações aí que você achar mais interessante. E à medida que você for adquirindo experiência, você vai acabar ficando fera na criação de pincéis, porque aqui as possibilidades são bem infinitas. Muito bem, na próxima aula eu vou ensinar a fazer alguns carimbos bem interessantes, com algumas formas orgânicas que até nos remetem a elementos da natureza, e isso vai adiantar muito o nosso trabalho no futuro. A gente pode usar esses pincéis para poder criar algumas formas, né, de um jeito mais espontâneo para facilitar o nosso trabalho, principalmente quando a gente estiver trabalhando com esquetes.